Senhor, nós queremos declarar, Pai, Teu é o reino, Teu é o poder, Tu é a glória, Senhor, para todos sempre, Pai. A Ti seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Como nós cantamos, Pai, que venha o Teu reino, Pai, que venha o Teu governo, que venha o Teu domínio, que o Teu reino, Pai, que não é comida e nem bebida, não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria do Espírito Santo, que o Teu reino de justiça, de paz, de alegria do Espírito Santo, que venha sobre o planeta Terra, que venha sobre o Brasil, que venha sobre a nossa nação, que venha sobre as nossas vidas, que venha sobre as nossas famílias, em nome de Jesus. É a nossa oração, Pai. Fica conosco nessa noite, fala conosco, Pai, queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém, guerreiros. Aleluia. Vamos abrir a Bíblia. Gênesis 9, a partir do versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cão e Jafé. Cão é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. E começou Noé a cultivar a terra, e plantou uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se, e se descobriu no meio de sua tenda. E Cão, pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, fê-lo saber fora a seus dois irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa e puseram-na sobre os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, tendo os rostos virados de maneira que não viram a nudez do seu pai. Despertando Noé do seu vinho, soube o que seu filho mais moço lhe fizera, e disse: maldito seja Canaã, servo dos servos seja a seus irmãos. Disse mais: bendito seja o Senhor Deus de Sem, sejam-lhe Canaã por servo, alargue Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e sejam-lhe Canaã por servo. Viveu Noé depois do dilúvio 350 anos. Foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Amém? Então, amados, algo que Deus tem colocado no nosso coração, uma certeza muito grande, e eu falei um pouquinho sobre isso, eu creio, no comecinho da nossa célula. Eu creio que Deus está marcando um novo tempo para as nossas vidas. Eu creio, eu tenho certeza disso. Eu tenho convicção de tudo aquilo que eu tenho vivido. O que eu estou falando não é algo que eu ouvi falar, é algo que eu tenho vivido. É algo que eu tenho experimentado, é algo que eu tenho sentido, percebido, vivenciado no meu dia a dia. Eu vejo claramente Deus começando um novo tempo, uma nova fase. A palavra de Deus diz em Apocalipse que Deus faz nova todas as coisas. Então é do caráter de Deus nos levar a novos começos, começar novas fases, um novo ciclo, um novo estágio, um novo momento nas nossas vidas. Eu tive a oportunidade de pregar na igreja do meu pai, na Igreja Batista Restaurando o Amor, na cidade de Canelinha. Deve ter aproximadamente um mês atrás, eu preguei exatamente sobre esse tema. Eu preguei sobre novos começos. Eu ministrei sobre esse Deus que adora ou que ama iniciar novos ciclos. É o próprio Jesus Cristo. Num determinado momento do ministério dele, ele está junto com os seus discípulos, e ele chama os discípulos, os seus 12, a sua equipe, e ele faz a seguinte declaração, uma declaração muito conhecida. Jesus disse: passamos para outra margem, passamos para o outro lado. Jesus convidou seus discípulos a entrar no barquinho com ele e atravessar o lago onde eles estavam, atravessar o mar.
onde eles estavam naquele determinado momento. E, se eu não me engano, do outro lado do mar, Jesus Cristo, ele vai se encontrar com um gadareno, uma pessoa que tinha uma legião de demônios, e ali Jesus Cristo faz uma libertação de um camarada que estava possesso de demônios. A Bíblia diz que era uma legião, ou seja, são muitos demônios. Eu já fiz um estudo uma vez sobre essa questão da legião, eu não posso precisar para vocês aqui agora, mas é uma quantidade absurda de demônios. Não sei se alguém aqui lembra de cabeça, né? Existiam comandantes, generais no exército romano, que eles comandavam uma legião, ou legiões. Então, legião era um nome dado a uma determinada quantidade de soldados de um exército, de uma tropa militar. Então, que eu não me lembro agora precisar o número, mas é um número enorme, né? É algo assim, se eu não me engano, em torno de mil homens. Então, imagina, estou chutando aqui, né? Estou imaginando aqui 1000 demônios. Aquele camarada era possesso. Então, Jesus ali faz uma libertação tremenda. Aquele demônio, aqueles demônios, né, aquela legião que estava sobre aquele camarada, pediram para Jesus que eles pudessem entrar numa manada de porcos que estava passando ali, que estava naquela localidade, né? Era uma localidade de Gadara, que pertencia a um conjunto de 10 cidades chamado Decápolis. Na Bíblia, Decápolis, se você for estudar, é um conjunto de 10 cidades. E ali, exatamente numa dessas cidades de Decápolis, a região de Gadara, tinha pessoas que... essas pessoas, elas trabalhavam com criação de porcos. Isso era proibido na cultura judaica, porque para o judeu, a carne de porco, o comer carne de porco, é considerado imundo, né? Na cultura judaica, não se come carne de porco. O porco é considerado um animal imundo. Mas aqueles habitantes de Gadara, interessados em ganhar lucro com os romanos, ganhar dinheiro com os romanos, eles comercializavam porcos, eles criavam porcos. E a legião de demônios pediu para Jesus: manda que a gente vá para aquelas manadas de porcos. E Jesus, então, atendeu o pedido do demônio. Jesus atendeu o pedido do demônio e disse: então, seja feito conforme a tua vontade. E os demônios entraram na manada de porcos, e a Bíblia diz, então, que aqueles porcos se precipitaram ao mar. Essa minha fala não fazia parte aqui do texto inicial, né? Mas o Espírito Santo está no comando, então eu vou até o fim. Só voltando um pouquinho atrás. Veja que depois que os discípulos atravessaram o outro nível, depois que eles foram para o outro lado do lago, é que Jesus operou essa grande libertação. Ou seja, para que eu possa ser usado por Deus para promover grandes libertações, grandes feitos, grandes milagres, coisas sobrenaturais, eu preciso mudar de nível, eu preciso ir para o outro lado. Então Deus quer fazer isso com a gente. Jesus está o tempo todo querendo fazer isso com a gente, nos levar para um novo nível. Sempre vai existir um nível mais alto, né? O meu pai o pai do meu pai se chamava Ezequiel. Vocês conhecem uma passagem na Bíblia que um anjo pega o Ezequiel, o profeta Ezequiel, e vai levando ele para dentro do rio. E ele começa a medir. E uma hora a água dá nos artelhos, depois a água está dando nos joelhos, depois a água dá nos lombos. E chega uma hora que o anjo vai levando ele para dentro do rio, até não dar mais pé. Ou seja, esses níveis dentro do rio estão falando de estágios. Eu já preguei sobre isso. Deus quer sempre nos levar para um estágio mais profundo. Ele quer nos levar para águas mais profundas. Eu já preguei sobre isso aqui. Mas voltando lá no Gadareno, e depois a gente volta aqui para Gênesis, por que Jesus consentiu com aqueles demônios? Por que Jesus consentiu com os demônios de fazer com que eles entrassem naquela manada de porcos? Quando Jesus consentiu com o demônio, e aqueles demônios entraram na manada de porcos, você sabe o que aconteceu?
Jesus faliu financeiramente aquela região. Isso eu aprendi com o pastor Marcos Feliciano, pregando numa convenção da Donep no Rio de Janeiro. Uma pregação antiga do pastor Marcos Feliciano, isso tem anos. Ele pregando, uma revelação que Deus deu para ele. Ele pregando para a Donep, uma convenção da Donep no Rio de Janeiro. Por que Jesus permitiu que aqueles demônios entrassem naquela manada de porcos? Porque aquele povo tinha tornado o dinheiro o Deus deles. Eles estavam fazendo algo que não deveria ser feito. Se na cultura judaica era proibido comer carne de porco, comercializar carne de porco, por que eles estavam fazendo isso? Porque eles queriam ganhar dinheiro. Então nós sabemos que a palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não diz que o dinheiro é do demônio, o dinheiro é o mal, o dinheiro é o capeta. Como uma vez tinha uma determinada denominação evangélica que falava que a bola de futebol era a cabeça de Satanás. Então para algumas pessoas, o dinheiro é o capeta em pessoa. Não, o dinheiro não é do mal. Né? O demônio é você ficar sem o dinheiro. O demônio é você viver sem dinheiro. Né? Na verdade, o problema é quando eu deixo com que o dinheiro me torne um Deus. Né? A Bíblia diz que eu não posso servir a dois senhores. Eu vou odiar um e desprezar o outro. Eu vou amar um e vou rejeitar o outro. Então eu não posso ter dois senhores. Então não tem problema de ter dinheiro. Se Deus quiser dar muito dinheiro para mim, não tem problema, eu quero, eu já sei o que eu vou fazer com ele. O problema é quando eu deixo aquilo entrar no meu coração. O problema é quando aquilo se torna um Deus para mim. A palavra de Deus diz, né? Não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Por quê? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida não vem do Pai, mas vem do mundo. Ora, o mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, eu posso usufruir tudo que esse mundo tem para me dar, mas eu não posso deixar com que isso tome meu coração. Isso não pode se tornar algo mais importante do que Deus na minha vida. E Jesus ali me ensinou uma grande lição. Quando ele permitiu que aqueles demônios entrassem na manada de porcos, Jesus quis ensinar uma grande lição. Dinheiro não é tudo. Ter muito dinheiro não é tudo. Fazer do dinheiro um Deus é muito pior do que comer a carne de porco. Segundo meu pai sempre fala, né? Tem um versículo na Bíblia que meu pai é apaixonado. Né? Ele sempre diz, o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Né? O que contamina o homem. Tem pessoas que gostam de beber, né? um cálicezinho de vinho após o meio-dia, porque dizem que isso é bom para o coração. Se a pessoa está bebendo de uma maneira moderada, quem sou eu para condená-la, né? Quando a Bíblia diz, não vos embriagueis com o vinho, eu entendo que o pecado maior realmente é o se embriagar. No entanto, nós recomendamos, para quem tem tendência ao álcool, pessoas que já foram alcoólatras, pessoas que já tiveram problema com álcool, nós recomendamos, não bota nenhuma gota na boca, mas nenhuma gota. Ah, é bom para o coração, não bota na boca, porque quem já teve problema com álcool uma vez pode ter uma recaída. Então essa é a recomendação, não beba, né? Não seja dado ao vinho, diz a palavra de Deus. Então não beba, o bom é não beber. Agora meu pai sempre diz, o que contamina o homem não é o que entra, não é o tipo de comida que você come, que ali vai fazer mal para o meu organismo. Se eu tomar um refrigerante, por exemplo, se eu comer sorvete, se eu comer leite condensado, tem um monte de comida, né, que são verdadeiros lixos, né? Não faz nenhum tipo de bem para o organismo. Vai fazer mal para mim, vai prejudicar a minha saúde física. Agora, a minha boca eu consigo fazer mal para os outros. Com a minha boca eu faço mal para um monte de gente e eu faço mal para mim mesmo. E foi o que aconteceu aqui nesse episódio de Gênesis aqui, que eu vou estar falando um pouquinho sobre isso, quando o próprio pai amaldiçoou o filho. O próprio pai
usa a boca para amaldiçoar um filho. Hoje, muitas famílias têm filhos hoje completamente perdidos, completamente longe do caminho de Deus, tudo porque o pai liberou uma palavra, muitas vezes, de maldição. Então, as nossas palavras têm poder. Recentemente, nós participamos de um evento com o apóstolo Arão Amazonas, lá de Manaus, aqui na cidade de São João Batista, e ele estava falando, estava ministrando que a fé fala. Então, a fé fala. Então, a fé, ela para se materializar, a minha fé, para se materializar e se transformar em algo que deseja muitas vezes no meu coração, eu preciso falar, eu preciso pronunciar. Agora, a mesma boca que eu uso para abençoar e para profetizar palavras de fé, para gerar aquilo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem jamais subiu no coração do homem, no mundo espiritual, eu posso usar essa mesma boca, as mesmas palavras para amaldiçoar alguém. E foi o que aconteceu aqui. A Bíblia diz que depois que as águas do dilúvio baixaram, e eu comparo nos dias de hoje essas águas do dilúvio baixando, sabe o que eu comparo? Eu comparo com o fim do coronavírus. O coronavírus hoje ainda existe. Ele ainda é uma realidade. Ainda tem pessoas sendo acometidas. No entanto, isso eu considero quase que uma página virada diante do que a gente viveu nos últimos tempos, né? Então, podemos concluir assim o encerramento da praga, da epidemia do coronavírus, SARS-CoV-19, é isso? É equivalente ao cessar das águas do dilúvio. E quando as águas do dilúvio diminuíram, Deus então aparece para Noé, Deus faz uma aliança com Noé, Deus é Deus de aliança, né? Assim como os homens, para poder viver nessa terra, muitas vezes fazem contratos, Deus é um Deus que faz alianças. Só que tem uma grande diferença de Deus e do homem. O homem, ele faz um contrato e ele quebra o contrato. O homem dá uma palavra e ele não honra a palavra que ele deu. Agora Deus não. Deus, se ele falou, ele cumpre. Se Deus promete, ele faz. Porque Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Se ele deu a palavra, se ele empenhou a palavra, ele vai cumprir. Amém? Amém. O pai é que sempre diz, né, que na época dele, uma palavra tinha validade, né? A palavra, antes mesmo do tempo do meu pai, né? Era um fio de cabelo. Arrancava o fio de cabelo, ali era a palavra. Mas, depois que acabou isso aí, é a palavra do homem tinha valor, não tinha documento escrito, nada, era a palavra. E hoje, Deus o livre, né? Nem com documento escrito, nem com contrato, não tem. O ser humano não honra mais a palavra. Não honra mais nada, né? É verdade. Esse é o tempo que a gente está vivendo, né? Onde não se honra mais a palavra. E o pai sempre diz que na época dele, se a pessoa empenhasse a palavra, Deus que me livre. Falou, quantas coisas que o pai perdeu, né, pai? O pai teve que entregar coisas, né? Bens, conta para nós aí. Dá só um exemplo. Dá só um exemplo aí. Que eu perdi, tu diz? Porque o pai deu a palavra, depois o pai teve que entregar algum bem, alguma coisa para honrar a tua palavra. Várias coisas aconteceram. Dá só um exemplo para nós aí. Eu vou dar exemplo de uma novilha. O cara botou a novilha no pasto e era extremando comigo. Eu tinha os meus três cabeças. O pastinho era pequenininho, né? Eu tinha 3 cabecinhas assim. Todo ano eu matava 1 ou 2 para comer. Cabeça de gado. De gado, né? Eu tinha 4 filhos homens, então eu e a mulher dava 6. Nós destruíamos aquilo aí, o quê? Não ia 5 meses, nós comíamos um boi daquele. Sempre matava assim quando tinha 18 arroba, 17. E o vizinho botou uma novilha no pasto dele e ela pulou para o meu pasto. E ela... Fui lá, digo, vou pegar, amarrar ela e falar para ele. Era beira de rio. Vou pegar ela, e peguei, mas ela era braba. E eu não sabia, cara.
não sabia que o bicho era bravo. Fui tocar ela, ela veio em mim para me pegar, mas não me pegou. Aí eu peguei, lacei ela e amarrei e fui lá chamar ele. Eu morava num bairro ali, no Carmelo. Ô, fulano, ó, a tua novilha está lá amarradinha, porque ela pulou pro meu pasto e eu toquei, ela não quis, né, pular de volta, eu amarrei ela, está amarradinha para te, né, levar. Cheguei lá, e quando ele chegou, a novilha estava morta. Se enforcou. Aí eu, não é que eu tinha dado a palavra, mas no caso, eu não era para ter mexido no lugar dele. Deixa lá chamar ele que pegue, né? Mas eu fui fazer um bem. E do bem eu fiz um mal para mim. Aí ele disse, pois é, coisa, não sei o quê, começou a exclamar, devia ter me chamado, eu digo, é verdade. Então vai lá, pega aquilo lá para ti, ó. Aí dei um novilho muito mais bonito que a novilha para ele. Aí eu dei, pega aquilo lá para ti, ele pegou para ele. Então, não é que eu tinha dado a palavra, mas eu fui de palavra ali, eu fui, né? Não é qualquer um que faz isso, né? Morreu, não matei por querer, ela que se enforcou, ela era brava, arisca. Podia dizer isso para ele, né? Não fui culpado. Me perdoa? Não, eu disse, só vai lá, pega um. Mas teve mais coisas na minha vida aqui. Seu pai contar eu tive quantas experiências. Conta mais uma aí. Eu tinha um carro, né? Eu comecei a comprar carro em 76. Em 76 comecei a comprar carro, até era um Fusca zerinho. Eu fui comprar um usado, só tinha um zerinho. Aí, nisso, nessa troca de carro, todo ano eu gosto assim de... 3 anos eu troco de carro, desde 76 para cá. Sempre estou trocando de carro, não fico muitos anos com ele, 2, 3 anos no máximo. Eu fico enjoado daquele carro, eu troco por outro. Eu tive mais de 15, 20 carros já na minha vida. E teve uma ocasião que eu tinha um, e o cara me ofereceu tanto, né? Aí eu disse, não, vendido, o carro está vendido para ti. Não me lembro mais qual era a marca do carro, não já tive tanta marca, e modelo, né? Hoje tem muito modelo, muita marca. E eu vendi o carro para ele. Nisso veio um cara lá em casa, e soube que eu estava vendendo o carro, disse, não, estava vendendo mesmo, mas já vendi. E vendesse por tanto, eu vendi por tanto. Cash, mas for hoje, 5 mil a mais no teu carro, diz pro cara lá que não vai vender mais para ele, inventa uma história, não sei. Eu digo, não, cara, o que é isso? Eu dei a minha palavra. Agora, quando ele vir buscar o carro, se ele não querer, se ele voltar atrás, aí o carro é teu. Né? Mas se o cara vir pegar o carro, eu já vendi para ele, está vendido. Pode me dar 10, 15 mil a mais, eu não vendo. E o cara veio pegar o carro. E teve outras coisas também. Eu sou de palavra. Não dou. Depois eu dei a minha palavra, eu não dou para trás. O cara não quis o carro. Veio pegar o carro. Veio pegar. Mas se ele não viesse, aí tá. Eu vendia para ele. Era um dinheirinho bom, não sei se era 5 mil a mais. Mas eu, por não dar a palavra, acabou-se. Não volta atrás. Mas hoje, se fosse outra pessoa, né? Esses picaretas, já tinha vendido. Vendi. Não viesse buscar, tal, demorasse muito. Não é isso, né? Isso é caráter, né? Isso é caráter. Hoje, muitas pessoas na nossa a geração atual perderam completamente o caráter, nem sabem o que é caráter, né? E caráter é isso, né? Ter um bom caráter, daria para a gente falar uma noite inteira só sobre isso, né? Mas uma das coisas que define uma pessoa que tem um bom caráter é realmente cumprir a sua palavra, né? Você falou, tá falado. Agora cumpre, né? Por que Deus fala pouco? Deus fala pouco, é uma pergunta que as pessoas fazem, né? Por que Deus fala pouco? Eu queria ouvir Deus mais falar comigo, e eu oro, eu jejuo, eu busco tanto a Deus, parece que Deus fala tão pouco comigo, Ele fala mais com os outros. É porque Deus, na verdade, Ele já deixou a palavra dele. Tudo que está escrito na palavra tem que viver, está aqui. A palavra de Deus é a voz de Deus. Agora, eu quero ouvir a voz de Deus audível, Deus fala. Mas por que Deus fala pouco? Porque tudo que Deus fala, Ele vai cumprir. Então, mas enfim, vamos voltar aqui. Então, amados, temos que usar a nossa boca para profetizar palavras de bênção. E aqui a gente vê um pai
que amaldiçoou o filho. Como eu estava falando para vocês, depois que as águas do dilúvio baixaram, Deus fez uma aliança com Noé. Deus é Deus de aliança. E depois dessa aliança que Deus faz com Noé, a gente percebe aqui no texto que a gente leu, que dos 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, Deus vai povoar toda a terra. Ou seja, todos os habitantes que tem na terra hoje, no mundo inteiro, no planeta inteiro, todos esses habitantes descendem desses 3 filhos, Cão, Sem e Jafé. Segundo os teólogos, os estudiosos, né? Um deles colonizou a Europa, o outro colonizou a Ásia, e Cão, que foi aquele que foi amaldiçoado, colonizou a África. Isso eu aprendi em teologia, né? Com o meu professor de teologia, que já está com o senhor, pastor Joel Domingues. Ele era um exímio conhecedor das Escrituras. A gente aprendeu no curso de teologia que eu fiz da ETAD, né? Escola Teológica das Assembleias de Deus, que Cão foi quem colonizou a África. Por isso, toda aquela região da África, hoje a gente percebe que a África, em comparação com a Europa, em comparação com o continente latino-americano, as Américas, né? É uma das regiões mais pobres do mundo, uma região onde falta água, falta recursos naturais, falta tudo lá naquela... É uma pobreza, né? Antes de vir para cá, ainda assisti um vídeo do nosso irmão Jair, que era do nosso ministério, que esteve lá, né, recentemente. Então tem muita pobreza lá. Segundo, eu aprendi, são todos descendentes de Cão. Um filho que foi amaldiçoado pelo pai. Olha só o poder das palavras de um pai. Graças a Deus, que eu me lembro... Meu pai nunca liberou palavra de maldição sobre os filhos, que eu me lembro não, né? Mas não é sobre isso que eu quero pregar. Eu quero pregar nessa noite, eu tenho mais algum tempo aqui, eu quero pregar sobre 2 coisas. Eu quero pregar sobre gratidão e honra. Gratidão e honra. Que são 2 coisas que Deus tem ministrado muito comigo nesses dias. Gratidão e honra. Então, desses 3 filhos, foi colonizado o mundo. E diz a Bíblia então que Noé começou a cultivar a terra. As águas do dilúvio já tinham baixado e Noé botou a mão no arado e começou a cultivar a terra, começou a mexer com a terra. É um recomeço. Depois do dilúvio é o recomeço, que é exatamente o momento que a gente está vivendo hoje. É um tempo de recomeço, é um novo começo. Porque passou a epidemia do coronavírus, a economia começou a girar de novo, graças a Deus a gasolina, né, deu uma boa baixada, não vi a notícia hoje ali, vi que Bolsonaro se pronunciou, não sei o que está dando lá, mas em nome de Jesus, tomara que essa gasolina não suba. Mas vamos lá. Noé, nesse recomeço, nesse novo começo, ele começou a cultivar a terra. E no que ele começou a cultivar a terra, ele plantou uma vinha. E é evidente que não foi do dia para a noite que começou a produzir uva, né? Isso deve ter levado um tempo. Quanto tempo leva mais ou menos para plantar uma videira até ela crescer e gerar uva? Isso vai o quê? Uns 10 anos? 5 anos? Não. Quanto tempo, pai? Mais de 1 ano passa, né? Mais de 1 ano? Mais de 1 ano. Então vamos colocar aí uns 2 anos, vamos chutar. Não tem ninguém especialista aqui em viticultura? Então vamos lá, vamos colocar uns 2 anos. Noé plantou a vinha deu fruto, porque se ele bebeu do vinho, é porque a videira deu fruto. Aí deu fruto. Então tá, vamos colocar aí, passaram-se os 2 anos, deu fruto na vinha, Noé então pega aquele fruto da vide e ele faz um vinho e ele se embriaga com o vinho. No meio da sua tenda. Essa tenda aqui era a igreja do dia de hoje. Naquela época a igreja era feita numa tenda. Então a tenda era a casa de Noé e ao mesmo tempo é o local de culto. Era a tenda. Né? O culto a Deus era feito na tenda. Né?
Assim como hoje Deus espera que a gente venha realizar as células, né, os cultos nas casas, temporariamente a gente está fazendo aqui na igreja. Mas eu já falei várias vezes, o ideal é a gente ir para uma casa, né? Então, Deus sempre quis que o evangelho dele, a mensagem dele começasse a ser pregada primeiramente pelas casas. Eu só estou pregando aqui para vocês porque hoje eu preguei lá em casa. Eu compartilhei a palavra com a minha esposa. Foi até através da conversa com a minha esposa que a gente teve hoje de manhã que gerou essa pregação, que gerou essa inspiração. E eu e a minha esposa, a gente estava conversando como é que foi a experiência de você ficar ali tantos dias, se eu não me engano foi 120 dias, dentro de uma arca com aqueles animais, tudo com aquele cheiro de cocô, cheiro de xixi. Não foi uma experiência fácil, né? Eu tenho problema de audição, de olfato, eu quase não sinto cheiro. Mas a minha esposa, ela tem um olfato extremamente apurado. Ela sente cheiro de longe. Então imagina, uma pessoa que tem um olfato apurado que nem ela, ficar 120 dias dentro de uma arca, com um monte de animal fazendo cocô, xixi, né? Que devia ser um cheiro insuportável lá dentro, né? Mas de cima, na parte de cima da arca, devia sair um pouco daquele cheiro, né? Porque senão ninguém suportava, né? Mas enfim, onde é que eu quero chegar? Você imagina a situação. Você trancado dentro de uma arca. Agora eu quero que vocês prestem bem atenção, porque eu estou indo para o final. Imagina a situação, você trancado dentro de uma arca, com um monte de animal, um casal de cada espécie, tudo a fazer cocô e xixi dentro daquele lugar. Você só com a tua família, do lado de fora um monte de cadáver. Teus familiares, teus amigos, teus sobrinhos, teus parentes, prefeito da cidade, governador, tudo debaixo d'água, tudo morto. Tudo morto. Aquelas pessoas que você passou anos, Noé foi levantado por Deus, como um pregoeiro da justiça. Noé foi levantado por Deus para anunciar a justiça divina, para anunciar um dilúvio. Quem que ouviu Noé? Ninguém. Aí o cara começa a construir uma arca, por direcionamento de Deus, e o cara está lá construindo a arca, imagina, construindo e pregando, construindo e anunciando o evangelho da salvação, o evangelho de esperança. Olha, é o seguinte, estou construindo a arca, porque vai vir uma grande chuva aí, se vocês não se preparar, vocês vão ficar do lado de fora da minha arca. Riam dele. Oi? Eles riam dele. E eles riam dele, debochavam de Noé. É mais ou menos o que acontece hoje. Qual que é o grande dilúvio que nós estamos anunciando hoje? A volta de Jesus. Hoje o grande dilúvio, o próximo grande dilúvio, o principal é a volta de Jesus. Hoje, nós, igreja, temos como diz o pessoal da igreja quadrangular, né? A igreja quadrangular, ela está pautada em 4 bases, 4 pilares. A igreja do evangelho quadrangular, eles pregam que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus voltará. Esses são os 4 pilares da igreja do evangelho quadrangular. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus voltará. Então, uma das mensagens do evangelho principal precisa ser: Jesus voltará. Então, quando eu anuncio que Jesus está voltando, eu estou anunciando um dilúvio. Eu estou anunciando, se preparem, porque está vindo a volta de Jesus aí. Quando Jesus voltar, não dá mais tempo. Tem que estar preparado, né? Então, e a igreja, hoje, ela é comparada com a arca. Quando eu chamo as pessoas para vir numa célula, para vir num culto, para participar do corpo, estar em comunhão com o corpo de Cristo, eu estou chamando as pessoas para a arca. E muitas pessoas dizem não para nós. E é o que acontecia com Noé. Todo mundo disse não para Noé. O que aconteceu? O dia chegou, a arca foi fechada pelo lado de fora. Eu aprendi com o pastor da Assembleia de Deus que quem fecha a arca é o próprio Deus, e ele fechou pelo lado de fora, e depois que Deus fecha a porta, a Bíblia diz que a porta que Deus abre ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre. Depois que Deus fechou a porta, acabou. Quem entrou, entrou.
E aí começa a chover. E começa a chover. Imagina, Noé de dentro da arca, com aquela bicharada toda, com a família dele, e do lado de fora todo mundo morrendo. Todo mundo morrendo. Passou o dilúvio. Noé sai da arca. Deus faz uma aliança com ele. Ele planta uma vinha. Espera a vinha crescer. A vinha mal cresceu, primeira coisa que Noé faz um vinho, e ele toma um porre de vinho. Por quê? O filho dele, quando chega Cão e vê o pai embriagado diante da tenda, primeira coisa que o filho faz: Cão, vendo a nudez do seu pai, fê-lo saber, fora a seus 2 irmãos. Ou seja, o filho, chamado Cão, em vez de encobrir a vergonha do pai, ele sai contando para todo mundo: olha só, meu pai está bêbado aqui, ó. Vem cá ver meu pai pelado. Vem cá ver o meu pai nu. Olha só a desonra. Falei para vocês que eu ia pregar sobre honra e gratidão. Desonra. Quando um filho denuncia as fragilidades do pai, o pecado do pai, quando ele não encobre a vergonha do pai, isso é uma desonra. Eu sempre digo: pai é pai. Mesmo que o pai esteja todo errado, mesmo que o pai dê mau testemunho, graças a Deus não é o caso do meu, aleluia, eu não posso, é uma desonra, eu não posso sair por aí contando. É que nem aquele discípulo que não está contente com a igreja que ele está, e ele sai falando para todo mundo, lá fora. Aquele funcionário que não está contente com a empresa que ele está, e ele fica falando mal do patrão pelas costas. Né? O aluno que não está contente com o professor ou com o diretor da escola que ele frequenta, e ele fica falando mal pelas costas. Desonra. Quando eu tenho um problema com alguém, a Bíblia diz: vai entre ele e só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se ele não ouvir, leva uma testemunha contigo. E se ele não ouvir ainda com a testemunha, então fala para a igreja. Mas o primeiro passo não é falar para a igreja. O primeiro passo é você ir só com ele. É no particular, no tete-a-tete, olho no olho. É o primeiro passo. Né? E Cão fez isso? Não. Cão pegou e saiu falando para todo mundo da nudez do seu pai. Desonra. Desonra. Então, sem Jafé, tomaram uma capa, puseram-na sobre os seus ombros e indo virados para trás. Olha só, indo virados para trás. Eles nem queriam ver a vergonha do pai. Ficaram de costa para não ver a vergonha do pai. Cobriram a nudez do seu pai, tendo os rostos virados. Eu não quero ver a vergonha. O cara com o rosto virado. De maneira que não viram a nudez do seu pai. Despertando Noé do seu vinho, soube que seu filho mais moço lhe fizera. Olha só. Por que a região da Ásia, se é que é verdade, que sem Jafé colonizaram, um colonizou a Europa, a região da Europa, o outro a região da Ásia, por que a região da Ásia e da Europa são muito mais prósperas do que a região da África? 2 filhos que foram abençoados e um filho que foi amaldiçoado. Olha aqui. Eu quero voltar um pouquinho atrás. Cão poderia ter pensado, Cão tinha talvez todos os motivos do mundo para fazer o que ele fez, mas em nenhum momento ele parou para ter compaixão. Faltou compaixão, faltou empatia, faltou misericórdia, faltou se colocar no lugar do pai. Isso falta para nós muitas vezes. A gente tem dificuldade de se colocar no lugar do outro. Se tem um problema que o ser humano tem, é a dificuldade que a gente tem de se colocar no lugar do outro. A gente é especialista em olhar para o nosso problema, olhar para a minha dor, olhar para o meu sofrimento, olhar para as minhas dificuldades, olhar para o meu problema. Nós somos especialistas. A gente tem uma facilidade muito grande de olhar para o nosso problema, olhar para a minha dor. E às vezes, diante dos meus olhos, tem alguém sofrendo e eu não consigo enxergar.
Às vezes pode ser minha própria esposa, meu próprio filho. Em nenhum momento, Cão parou para pensar, poxa, meu pai está de luto. Quantos irmãos, quantos amigos, quantos familiares que morreram naquele dilúvio? Quanta gente que morreu. Foram milhares de pessoas que morreram. Então imagina como estava a cabeça de Noé. O cara ali anos e anos anunciando o evangelho e ninguém ouviu ele. E depois ele vê todo mundo morrendo. Então devia ser uma amargura, devia ser uma dor incalculável que Noé estava vivendo. Por isso, quando ele tomou um porre de vinho, o que ele queria? Ele estava querendo aliviar a dor dele. Noé queria aliviar a dor. E era justo, né? Porque imagina o que o cara passou, né? Viu toda a humanidade sendo afogada pelas águas do dilúvio. Mas em nenhum momento o filho dele pensou assim, em nenhum momento o filho dele conseguiu se colocar no lugar do pai, para ter empatia, se compadecer da dor do pai. Ele preferiu denunciar o pecado do pai. Enquanto que os outros dois irmãos agiram com honra. Essa atitude de Cão, ela é uma atitude de ingratidão. A ingratidão e a desonra caminham juntos, assim como a gratidão e a honra caminham juntos. Quer ver quando uma pessoa grata, ela honra o outro. E uma pessoa que não honra normalmente é porque tem ingratidão no coração. Então, Sem e Jafé já agiram completamente diferente, encobriram a vergonha do pai. E porque eles agiram com honra, porque eles encobriram a vergonha do pai, a palavra de Deus diz que o pai, em relação a Sem e Jafé, ele vai dizer: bendito seja o Senhor Deus de Sem, seja-lhe Canaã por servo, alargue Deus a Jafé e habite ele nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Ele abençoou Sem e pediu para Deus alargar a Jafé. Ou seja, a honra é atrair bênção. Quando eu honro meu pai, honrar pai e mãe é o primeiro mandamento na Bíblia com promessa. Por isso que hoje à tarde fui dar uma visitinha para o meu pai e para minha mãe, foi rapidinho, né? Não foi muito demorado. Mas já consegui até trazer ele para cá, né? Para mim está em prática, a palavra de Deus. Mas é o primeiro mandamento na Bíblia com promessa: honrar pai e mãe. Quando eu honro, eu trago bênção sobre a minha vida. Quando eu desonro, eu atraio maldição. Então eu queria deixar esses dois princípios para nós nessa noite. Eu acredito de todo o meu coração, o que vai sarar o nosso país é uma combinação de honra, gratidão e paternidade. Honra, gratidão e paternidade. Hoje eu não vou ministrar sobre paternidade, mas são princípios que Deus tem ampliado a minha visão nesses dias. Honra, gratidão e paternidade. Se eu quero atrair as bênçãos de Deus sobre a minha vida, vamos imaginar aqui Noé, a figura de um pai. Deus é nosso pai. Foi cantado aqui a música aqui, Pai Nosso, né? Deus é o Pai Nosso. Então, imaginando Noé na qualidade de um pai, a gente vê a honra atrai a bênção e a desonra atrai a maldição, né? Quando eu ajo com honra, eu estou atraindo bênção. Quando eu ajo com desonra, eu estou atraindo maldição. Se nós queremos ser honrados por Deus, nós precisamos agir com honra. A palavra de Deus diz lá em Pedro: honrai a todos, honrai o rei. Então eu tenho que honrar as autoridades constituídas, eu tenho que honrar os líderes religiosos, os nossos pastores, os nossos líderes, os nossos apóstolos. Eu tenho que honrar meu pai, honrar minha mãe. Eu tenho que honrar os meus discípulos, meus filhos espirituais, minha esposa, meus filhos. Eu tenho que honrar todo mundo. Quando eu honro, eu atraio bênção. A honra denuncia o quanto eu sou agradecido. Quando uma pessoa desonra, escondido por trás dessa desonra, camuflado, está a ingratidão. Como dizia a pastora Ludmila Feber, né? Uma quebra de aliança
que é a raiz da ingratidão. Quando eu quebro uma aliança, quando eu desonro, por trás da desonra, por trás de uma quebra de aliança, está escondido a ingratidão. Se eu quero ser honrado, se eu quero prosperar, preciso aprender a ser grato pelas pessoas, grato pelo país que eu tenho, grato pelo presidente que Deus colocou sobre a nossa nação, grato pelos governantes, grato pelo pai e pela mãe que Deus me deu, grato pelos meus pastores, grato pela esposa que Deus me deu, grato pelos filhos que Deus me deu. Eu preciso agradecer a Deus por tudo e honrar a Deus e a todos. Se nós queremos ver o Brasil ser curado, começa por nós. Nós precisamos pedir perdão a Deus por toda ingratidão. Porque todos nós, isso eu aprendi ouvindo uma pregação de uma filha minha na fé, eu vou honrar ela, a pastora Niceia, no Ministério Casa do Pai de Brusque. Ela pregou esses dias: todos nós somos ingratos. Todos nós. Eu nunca tinha visto um pregador com essa fala, e dizer todos nós somos ingratos. Porque geralmente o pregador, né, ele vai a vocês são ingratos, a humanidade é ingrata. Eu nunca tinha visto alguém pregar todos nós somos ingratos. E é verdade, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A Bíblia diz que não há ninguém que não peque. Então a ingratidão é um mal da humanidade, né? É um mal da humanidade. Então que nós possamos nos arrepender por toda a ingratidão e por toda a desonra, porque é o nosso arrependimento pela ingratidão e pela desonra que vai fazer nascer um novo Brasil. Amém? Vou deixar essa palavra e eu queria pedir, quem que pode orar? Valmir, pode orar? Valmir. Diante dessa palavra, alguém gostaria de comentar alguma coisa? Antes da gente orar? A palavra foi forte hoje, hein? É a verdade, né? Eu estava lendo hoje de tarde o livro de Efésios e diz que nós, né, até já tinha lido, né, mas nunca tinha assim, prestado muita atenção, assim, levado para esse outro lado e como nós temos mal, né, ser humano, né, diz assim ali, eu não lembro qual é o versículo, esqueci, nós temos um bicho e nós temos um verme, está escrito, nós temos pior que um verme e pior que um bicho. Paulo também disse, lá em Coríntios, né? Miserável homem que sou, né? Miserável homem que sou. Romanos 7, Romanos, né? O bem que eu quero fazer eu não faço? Paulo, né? O mal que eu não quero fazer? Miserável homem que sou. Romanos 7. Onde Jesus disse, a minha graça te basta. Porque ele dizia que tinha um espinho na carne, né? Aí já é em Coríntios. Coríntios. Mas ele disse, miserável homem que sou. E eu hoje estava lendo em Efésios, nós temos um bicho e um pior que um verme. É verdade. Vê que nós não somos nada. A gente acha que é alguma coisa, mas não somos nada. Tem que tomar cuidado. Verdade. Amém? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Cleverson? Gloci? Valmir? A verdade é essa. Somos todos pecadores, né? Não tem Como a como. palavra diz. Não há um que não peque. Cabe a nós nos arrependermos, né? E buscar Perdão todo dia. perdão todo dia, Todo porque dia. todo dia a gente peca. Todo dia. Não tem um dia. É difícil a gente passar um dia assim. Eu vejo por mim. Às vezes eu digo, olha, hoje eu... chega fim do dia, tu vai passar a limpo, né? Fiz tal coisa, deixei de fazer tal coisa, né? Poderia ter feito aquilo, não fiz, né? Fazer um bem, uma palavra, deixei passar. Para falar bobagem, a gente, né, tá sempre disposto, né? Vem um amigo lá no trabalho, falar
uma coisa Que não tem nada a edifica, ver, né? Não edifica. Não edifica e começa a falar. Mais fácil, é verdade. Aí já vem o outro, já. Agora uma coisa, uma palavra é difícil, tá? É difícil sair. Uma coisa. Nós temos que aprender a perdoar, lógico, a pedir perdão todo dia. Eu peço perdão à noite e de manhã eu começo a agradecer. Acordo meus olhos e já começo a agradecer a Deus, né? Pelo sono que Ele me deu, e agradecer já pelo dia e de noite aí eu peço perdão. É verdade. Todo dia. Tem que ser um costume na nossa vida. Isso. Não uma vez por outra, né? Deixar de pedir perdão para Deus. Tem que ser todo dia. Porque todo dia nós pecamos. É verdade. Ora para nós aí, Pai. Ser Deus, ser Jesus é sempre pior com animal. É verdade. Né? Mas com Deus nós procuramos sempre ser melhor, né? E Deus nos ajuda a enfrentar essa situação de pensar, né? Nós não somos nada. Não, nós somos, sim. Com Deus nós somos. Com Deus sempre. Nós somos. Oramos então. Querido Deus, querido Pai amado. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado mesmo por Deus, meu Deus, poder estar aqui junto com esses irmãos, Pai. Compartilhar contigo, meu Deus, a tua palavra, onde, meu Deus, te louvamos essa noite, somos muito gratos a ti, Pai. Nos leva, Senhor, debaixo da tua mão potente, nos dê, Senhor, um sono do justo, em nome de Jesus. Obrigado por essa célula, obrigado por tudo. Amém e amém. Amém, Senhor Jesus.